Em um certo dia, um deva fez sua última pergunta: o que o fogo não pode queimar, a ferrugem não pode corroer, o vento não pode derrubar e é capaz de reconstruir o mundo inteiro? O Buda respondeu: os benefícios das boas ações. Mas se isso é verdade, e as boas ações realmente trazem tantos benefícios, então por que tantas vezes vemos coisas ruins acontecendo com pessoas boas? Você já teve essa impressão? Deixe seu comentário se quiser e veja se isso lhe parece familiar. Algumas pessoas tentam fazer tudo certo, não prejudicam ninguém, mas ainda assim, acabam sofrendo. Parece injusto, não é? Mas vale a pena refletir sobre isso. Primeiro, é importante entender que não devemos fazer o bem esperando uma recompensa, e que coisas ruins podem acontecer a qualquer pessoa, mesmo que ela seja boa. A melhor pessoa do mundo ainda pode ser assaltada, perder o emprego ou um ente querido. Na verdade, uma pessoa boa geralmente continua sendo boa mesmo diante dessas adversidades. Agora, vamos a um conto que explora por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e como podemos lidar com isso. Certo dia, o Buda estava sentado com seus discípulos quando o rei de uma aldeia vizinha se aproximou e disse: Mestre, desde que me tornei seu seguidor, todos estão me explorando, aproveitando-se da minha bondade. Antes de seguir seus ensinamentos, as pessoas tinham medo de mim porque eu era extremamente cruel e não hesitava em condenar alguém à morte. Mas depois que me tornei seu seguidor, não sinto mais vontade de punir ninguém, nem fico com raiva. Tornei-me pacífico e olho para todos com compaixão. Mas algumas pessoas estão se aproveitando da minha bondade. Isso também colocou o meu povo em perigo. Agora estou enfrentando muitos problemas ao governar meu reino. Por favor, me diga o que devo fazer. Ao ouvir o rei, Buda contou uma história. Havia uma cobra venenosa que vivia em uma toca sob uma grande árvore. Essa árvore ficava à beira da estrada em um campo próximo a uma aldeia. A cobra atacava qualquer pessoa que se aproximasse, e muitas pessoas morriam devido à sua mordida fatal. As pessoas tinham medo de se aproximar da árvore, pois temiam a cobra. Um dia, um monge passou pela aldeia e viu aquela linda árvore. Ele decidiu meditar sob sua sombra antes de seguir adiante. Alguns aldeões que estavam levando suas vacas de volta para casa viram um monge e o alertaram sobre a cobra, contando-lhe que ela era tão perigosa que mordia qualquer um que se aproximasse. O monge sorriu e continuou caminhando em direção à árvore enquanto os aldeões prosseguiam em seu caminho. Ao chegar lá, o monge sentou-se e começou a meditar. Então, a cobra saiu da toca, sibilando furiosamente, pronta para atacar. Enquanto entoava seu mantra, o monge olhou profundamente nos olhos da cobra, que magicamente começou a conversar com ele. Como você se atreve a se sentar aqui em meus domínios? Não tem medo de mim? Não sabe que ninguém se aproxima? Disse a cobra. O monge respondeu com compaixão: mas o que eu deveria temer? Não tenho medo da morte nem desejo viver além do necessário. Quando chegar a minha hora, partirei em paz. Por que eu deveria temer você? Na verdade, é você que tem medo de perder sua vida e, por isso, morde todos que se aproximam. A cobra ficou atonita. Até então, ela só havia conhecido pessoas que queriam matá-la ou fugiam com medo. Nunca tinha encontrado alguém que não tivesse medo e estivesse disposto a conversar. Então, a cobra se enrolou, colocando a cabeça aos pés do monge, e disse: Ó Senhor, você está certo. Tudo o que fiz até agora foi para proteger minha vida. Mas se eu continuar assim, as pessoas me matarão. O monge respondeu: Você está certa, minha querida amiga, mas lembre-se de uma coisa: um dia a vida chegará ao fim quando chegar sua hora, e não é apropriado sair matando todos por medo disso. Tenha mais amor em seu coração. Em seguida, o monge se levantou e partiu. Refletindo sobre as palavras do monge, a cobra decidiu abrir mão de sua natureza raivosa e parou de morder as pessoas.
No entanto, as coisas não ocorreram como ela esperava. Assim que as pessoas perceberam que ela não mordia mais, deixaram de sentir medo. Aqueles que antes fugiam apavorados passaram a perseguir a cobra, a apedrejavam, batiam nela e faziam todo tipo de crueldade. A cobra se sentia triste e solitária. Tempos depois, o monge retornou e ficou surpreso ao ver a cobra maltratada e triste. Ele perguntou: minha amiga, o que aconteceu? Quem fez isso com você? A cobra suspirou e respondeu: desde que segui seu ensinamento para abandonar a violência e parar de morder as pessoas, todos têm me machucado. Desde que adotei uma vida boa e pacífica, sem desejar ferir ninguém, as pessoas não têm mais medo de mim. Ninguém me respeita. Todos me machucam o tempo todo e minha vida se tornou muito difícil. Minha querida amiga, você interpretou mal minhas palavras, disse o monge. Meu conselho foi para que você parasse de morder todo mundo, não para que deixasse de se defender quando necessário. Depois de contar essa história ao rei, Buda perguntou: o que você entendeu dessa história? Será que você não está interpretando meu conselho da mesma forma que a cobra? Eu disse para abandonar sua natureza cruel, mas não para desistir de suas responsabilidades. Como rei, você deve cumprir seu dever como governante, sendo firme para disciplinar todos em seu reino, para que as pessoas possam viver pacificamente, sem inseguranças. Você precisa cumprir suas responsabilidades, sendo firme em suas ações e amoroso em seu coração. Portanto, você deve se tornar como um monge por dentro e como um rei por fora. Depois desse conto, pergunto a você: você percebe que ser bom e decidir não ferir ninguém passa inevitavelmente por ser bom consigo mesmo e não se ferir? O amor e o respeito começam pelo amor próprio e pelo respeito por si mesmo. Ser bom não é aceitar tudo passivamente. A virtude é algo ativo. Escolher a não violência exige esforço, assim como impor respeito. O próprio ato de ser bom ensina sobre bondade e inspira os outros a levarem uma vida virtuosa.